CoachCast no ar, mais um episódio para você, para a sua carreira e para o seu negócio. E antes da gente apresentar aqui a nossa convidada mais que especial, eu quero agradecer o apoio da Camisaria Fascínios, que há mais de 35 anos veste pessoas de bom gosto. E eu estou vestindo uma camisa de linho aqui, olha que bonita, e essa jaqueta também é da Fascínios. E se você quiser se vestir tão bem assim, vai lá no site camisariafascínios.com.br, utiliza o cupom ou voucher CoachCast que você tem 15% de desconto. Ou senão, você pode ir numa das lojas deles, aí lá no site tem todos os endereços. Mas tem uma que eu recomendo, uma loja super bonita, e você pode ter o acaso de encontrar lá o Jurandir, que é o fundador da Camisaria Fascínios. Mas corre lá então e veja a sua. E hoje eu tenho a honra de receber aqui, depois de tantas idas e vindas, e foi um super prazer, eu aguardei ansioso, a Renata Jubran. E ela é professora, ela é autora de vários livros, e ela vai contar um pouquinho da trajetória profissional dela e também o que mais ela quiser contar aqui pra gente. E aí, Renata, quem é Renata? Oi, Sérgio, obrigada pelo convite, primeiramente. A Renata é uma pessoa curiosa que sempre foi muito apaixonada por entender a natureza humana. Adoro ser professora, brincava de professora desde criança, embora seja uma profissão não muito valorizada aqui no Brasil, mas é muito gostosa a troca que eu tenho com os meus alunos. Sou também apaixonada por cachorros. Opa, somos dois, então. Que legal! E acho que ultimamente tenho também duas paixões, que é escrever, falo ultimamente porque é uma coisa que veio depois de uma certa maturidade profissional, e também agora estou brincando de desenvolver jogos corporativos, estou na fase da gamificação. Que legal, poxa vida, então, você acabou de me lembrar que eu tenho que trazer aqui o José Grilo, que ele trabalha muito com gamificação também, olha só, uma coisa vai puxando a outra, hein? É um Mas que tema legal. novo. Que bom que deu certo a gente gravar, né? Estamos gravando aqui numa quarta-feira, vai ao ar numa segunda, como todo episódio, e tá friozinho, ela me contou antes aqui nos bastidores, né? Que nunca tinha visto geada na vida, né? E teve essa oportunidade ímpar de olhar o frescor da geada. É porque agora eu moro de frente para um lago, né? Que eu moro numa casa de campo. E aí eu tive aquela visão de tudo congeladinho mesmo, as árvores branquinhas, o lago quase congelando. Foi bem legal acordar hoje de manhã. Ah, que legal. Renata, antes da gente entrar aí no livro, que está com certeza fantástico, eu queria que você contasse para a gente assim, como foi tua decisão de fazer a tua primeira faculdade. Eu acho que eu escolhi psicologia. Muita gente fala, as pessoas escolhem psicologia para resolver os próprios problemas e não sei mais o quê. Mas não, eu não tinha essa sensação no momento. Eu sou da época do magistério. Então, eu sou aquela que não fiz o que se chamava na época de colegial. Eu fiz magistério, porque eu já sou professora desde os 14 anos de idade. Eu, com 14 anos, eu já fazia magistério, aí eu fui trabalhar numa escolinha de educação infantil, peguei uma turminha de maternal 2. Pouco tempo depois, a professora do pré foi demitida. E de 14 para 15 anos, eu já tinha a responsabilidade de alfabetizar uma turminha de 20 alunos. Uau! Então, eu sempre fui uma apaixonada mesmo por educação, isso é muito real na minha vida. E no magistério, eu lembro que a disciplina que eu mais me apaixonei foi psicologia. Então, dali a decisão de terminar o magistério e fazer psicologia foi assim, não teve nem muita dúvida nesse processo. Que legal, nossa, que fantástico. Eu tenho certeza que isso inspira muitas pessoas que às vezes, né, tem alguma incerteza na vida, o que eu sigo, né? Pelo menos você começa, né? Vai lá e faz alguma coisa que te dê prazer. Agora, você chegou a atuar como psicóloga clínica ou não? Sim, eu me formei em 96. Eu Uhum. atuei alguns anos como psicóloga clínica, depois eu me dediquei mais à carreira acadêmica. Aí, quando eu assumi, eu fui convidada para uma universidade para implantar a clínica de atendimento psicopedagógico. E aí, com 40 horas de aula e supervisão da clínica, ficou meio puxado, mas eu já estava nessa fase me distanciando da psicologia clínica,
e nunca imaginei que ia acabar indo para a psicologia organizacional, que foi uma coisa que aconteceu meio sem querer na minha vida, mas eu adorei e estou até hoje. Ai, que legal. Não, fantástico. Muito bom. Que essa história da Renata aqui te inspire também, você que está nos assistindo ou nos ouvindo, para que você, pelo menos, dê um primeiro passo e não necessariamente aquilo que você vai se formar vai ser naquilo que você vai trabalhar. De repente, você use isso, né, para abrir caminhos, abrir possibilidades. Eu sabe que eu falo muito isso para os meus alunos, porque quando eu fui aluna de psicologia, hoje eu sou professora de psicologia organizacional, mas quando eu fui aluna de psicologia, a disciplina que eu menos gostava era a psicologia organizacional. Acho que todo aluno de psicologia tem muito idealismo, e eu sempre tive e tenho até hoje. Então, a área que a gente menos olha é a psicologia organizacional. Então, eu falo para os meus bebês, eu falo, olha, eu sei que essa é a disciplina que vocês menos gostam, mas tentem olhar por uma outra forma. O psicólogo é alguém que promove saúde mental. E se tem um ambiente hoje que precisa de alguém que cuide da saúde mental das pessoas, é o mundo corporativo. Então, é um lugar também onde vocês podem atuar e ajudar a serem agentes de saúde de uma maneira muito mais intensa do que vocês imaginam. Aí eles começam assim a abrir o olhinho, e no final, assim, do curso ou da supervisão dos estágios, eu até recebo feedbacks, assim, que eu fico muito feliz, de gente falando, nossa, professora, eu tinha aversão a essa área, e hoje eu até penso em atuar como psicólogo organizacional. Gostei do estágio. Ai, que legal, olha só. É isso, né? Inspirando as pessoas. Né? Que bacana que você faz isso. Muito bom. E agora vamos falar do seu último livro, então? Ah, que bom. Você quer mostrá-lo? Ah, pode ser. Bom, o livro Não, se... claro, para quem está assistindo, ela vai mostrar o livro, né? E você vai ver. Agora, quem está só ouvindo, a gente descreve ele. Esse último livro meu se chama Chefe Autoritário ou Líder em Construção. É um livro que cada capítulo ele traz temas em contraposição. Então, por exemplo, autoridade versus autoritarismo. Sempre temas que têm uma linha tênue que separa uma coisa da outra, que na verdade são bem diferentes, mas que as pessoas acabam confundindo. Muitas pessoas se assustam com a palavra autoridade, mas na verdade o que elas temem ou o que elas não gostam e rejeitam é o autoritarismo. Então, eu trago capítulos assim com esses temas em contraposição, e no final de cada capítulo eu faço uma entrevista com o diretor mundial da Leroy Merlin e do grupo ADO. Eu trabalhei com ele muitos anos, porque eu fiz desenvolvimento de liderança para a Universidade Corporativa da Leroy Merlin por mais de 12 anos. E aí ele me deu a honra de ser o entrevistado. Que legal. Bom, E o livro já está em todas as livrarias, online, onde as pessoas conseguem? já, mas as pessoas também conseguem adquirir pela Amazon, pelo Mercado Livre. Entrando no Google, está ali em várias, Que legal. está à disposição. Assim. Ótimo. A ideia do livro, Sérgio, começou assim, às vezes as pessoas me perguntam, Renata, como que é escrever um livro? Não é uma coisa extremamente planejada, que você fala assim, bom, agora, sei lá, entrei de férias, meu projeto é escrever um livro, e aí você pensa no tema e começa. Não é bem assim. Na verdade, assim, isso em todos os livros, esse é o meu 5º livro. De repente, você está numa situação que dá um estalo na sua cabeça, e a partir daquele estalo, as ideias começam a vir com uma intensidade muito grande. E aí chega uma hora que você fala, poxa, eu preciso colocar isso no papel. E aí, esse livro, a situação foi muito simples, da onde surgiu esse primeiro estalinho. Eu fui fazer um trabalho com líderes extremamente jovens, eles eram todos CEOs de mini startups, e um deles chegou para mim e falou assim, Renata, como que eu posso falar para um liderado meu que ele precisa entregar as coisas no prazo sem ser autoritário? Quando ele me fez essa pergunta, a minha cabeça fez assim e começaram a vir muitas ideias, porque eu fiquei intrigada. E aí me veio essa ideia inicial.
Poxa, ele não seria jamais autoritário dizendo que ele precisa que as pessoas entreguem as coisas no prazo. E isso me faz perceber que hoje, no mercado de trabalho, a gente tem dois perfis. Ainda é extremamente comum, corriqueiro, a figura do chefe autoritário, aquele cara tirano, mandão, que não ouve, que não admite, em hipótese alguma, ser questionado. Mas existe também, agora, vem surgindo um novo perfil de chefe que, com medo de ser esse autoritário, ele acaba não sabendo se posicionar, ele acaba assumindo uma postura muito morna, muito insossa, e ele também acaba não desenvolvendo o papel. E aí a gente tem duas polaridades, o autoritário e o insosso, digamos assim. E ambos muito distantes do que eu chamo no livro de um caminho do meio, que é o caminho mais assertivo, que é o caminho no qual você não desvia da rota. Aliás, esse termo caminho do meio, às vezes as pessoas também confundem com estar em cima do muro. Estar em cima do muro é uma coisa de indecisão, você não está nem para lá, nem para cá. Agora, quando você está no caminho do meio, você não está na indecisão, você está no seu centro, e é ali que eu acho que as coisas acontecem de uma maneira muito mais efetiva. E aí o livro traz essa proposta para as pessoas, em todos os capítulos. Eu tento, sei lá, levar o leitor a um autoconhecimento para que ele possa olhar para si e perceber se ele está muito para um extremo de um lado ou se ele está muito para o extremo do outro e procurar, a partir desse olhar para si, se posicionar nesse líder em construção, que eu acho que ele é totalmente distante do bonzinho, do que eu chamo no livro de bonzinho patológico, e também do chefe autoritário. Muito legal, sensacional. E aproveitando isso, né, quando você lá atrás começou, por exemplo, na Leroy, né, que você falou, qual foi teu grande desafio com essas lideranças, em ajudar esses líderes a se descobrirem? Eu acho que trabalhar com empresa sempre foi muito prazeroso. Eu acho que foi uma coisa. Se eu te falar assim, que foi um momento de grande desafio, na minha trajetória profissional, acho que eu nem localizo como esse, porque assim tudo fluiu de uma maneira tão tranquila. Eu conheci o diretor da Leroy Merlin no MBA que eu dava aula na Anamaco. E eu estava, na época, lançando um livro sobre autonomia, o Autonomia 360 Graus. E eu não sabia que autonomia era uma palavra-chave na Leroy, que está no DNA da empresa. Então, eu acabei montando um programa todo voltado para o desenvolvimento de pessoas com foco na autonomia. E ao contrário de ser um momento de... Claro que desafio sempre tem, mas ao contrário de ser um momento muito árduo, de, meu Deus, né, como é que eu vou lidar com essa situação nova, foi o contrário. Foi, inclusive, aí que eu me apaixonei de verdade pela psicologia organizacional, porque eu passei a montar programas nos quais eu podia falar sobre tudo que eu havia estudado há muito tempo, que é a questão da evolução moral, do desenvolvimento da autonomia. Eu tenho um capítulo no Tratado de Psiquiatria que eu falo sobre esse desenvolvimento moral e autônomo. E aí, quando eu resolvi trazer esse tema para o mundo corporativo e falar de autonomia nas empresas, quando eu encontrei um espaço no qual eu pudesse falar sobre aquilo que eu amo, que eu acredito, sem filtros, sem restrições, e peguei assim salas de aula de gente muito apaixonada, até mais do que nas universidades, porque eles veem naquilo uma oportunidade de poder assumir cargos de liderança e ter uma prosperidade financeira, profissional. Então, acabou sendo o momento mais apaixonante da minha vida. Mas eu acho que, de modo geral, o desafio, eu vou te responder, então, falando das empresas, de um modo geral. Eu acho que o desafio é desconstruir uma falsa ideia que as pessoas têm no inconsciente coletivo, talvez no imaginário, de que o chefe autoritário dá resultado. Porque psicólogo e pessoas como você, pessoas que trabalham com desenvolvimento humano, a gente sabe disso. Mas nas empresas, e principalmente os donos das empresas, os contratantes, eles têm uma ideia de que o chefe autoritário, ele resolve
sim, que ele é assertivo, que ele dá resultado, e que quando sai muito desse papel, que isso é coisa de psicólogo, desse pessoal de humanas que enxerga o mundo de uma forma muito cor-de-rosa, muito poliana. E o meu maior desafio é desconstruir essa visão. O que eu sempre digo nos meus cursos, nos meus workshops, é assim, o autoritário, ele até dá resultado. Falar que ele não dá resultado nenhum não é verdade. Mas ele dá resultado principalmente em qual situação? Quando ele assume um local onde as pessoas estão assim muito acomodadas, numa imensa zona de conforto, o negócio está ali meio que ao Deus dará, e aí ele chega com aquela postura autoritária, as pessoas passam a sentir medo, e com medo elas sentem, né, a água chegando no pescoço e aprendem a nadar. Então elas começam a se mexer e elas começam a fazer mais do que elas estavam fazendo antes. Então passa aquela impressão de que ele chegou trazendo resultado. Só que isso é de curto prazo. Ele traz esse impacto gigantesco num primeiro momento, ele traz resultados em relação ao momento anterior, mas a longo prazo ele gera desmotivação e tudo aquilo que hoje a gente combate quando a gente fala em saúde mental na empresa. Ele leva ao burnout, e há uma série de quadros psicológicos que acabam não sendo nem interessantes para a própria empresa. E, em contrapartida, Sérgio, ele aparentemente dá resultado, porque quando comparado ao chefe bonzinho, ele acaba sendo até um pouco mais eficaz, porque as pessoas se mexem um pouco mais quando elas têm medo de perder emprego do que quando elas têm um chefe bonzinho, principalmente o bonzinho patológico, que passa a mão na cabeça, que é completamente incapaz de dar um feedback mostrando que aquela pessoa tem pontos realmente de melhoria, que ela precisa olhar para aquilo, e que, inclusive, se ela não olhar para aquilo, ela pode perder o seu emprego, aquele chefe que procura agradar todo mundo, e aí ele gera, na verdade, o oposto, porque ele gera um descontentamento muito grande. Até porque quando ele passa a mão na cabeça daqueles que não fazem absolutamente nada, e que se acomodam, que se encostam nos outros, ele vai gerar uma desmotivação muito grande naqueles que realmente dão resultado, naqueles que procuram mostrar o seu melhor, e aí eles percebem que no final das contas tudo dá na mesma. Aí esses melhores profissionais, eles acabam saindo, vão para outras empresas, e esse chefe bonzinho acaba ficando com aqueles bem medianos ou mais fraquinhos mesmos. Então, a conclusão que eu chego, que eu tento mostrar, é que nenhum dos dois, na verdade, nem o bonzinho demais, nem o autoritário, dão resultados efetivos. Mas, diante dessas duas situações que eu citei, quando comparado com o bonzinho, quando ele assume um lugar onde está todo mundo muito acomodado, aí as pessoas passam a acreditar que o chefe autoritário, ele dá resultado, mas isso não é verdade. É muito legal. Você está falando um pouquinho até, né? Não é a essência da liderança situacional, mas é mais ou menos isso. É você pegar assim as situações que se estejam vivendo nesse ambiente corporativo e analisar de forma mais efetiva, né? O que eu preciso colocar naquele momento ali, mas tem a hora certa para tirar também, né? Tirar aquele comportamento ou aquele líder. Que eu acho que é o papel da liderança, que é o papel de desenvolver pessoas, né? Uma vez eu ouvi uma professora, muitos anos atrás, fazendo uma analogia, ela falava assim, na escola tem sempre o batedor e o apanhador. É verdade. Aquele que bate em todo mundo e aquele que só apanha. E são crianças que a gente tem que dar um direcionamento, um desenvolvimento completamente diferentes. E na empresa não é muito diferente. Muito do que eu falo sobre liderança eu aprendi como educadora. Toda a minha vida eu dediquei à educação. Então, no ambiente de trabalho, tem aquela pessoa que você precisa assim, situar, principalmente a geração Z, que tem comportamentos muito inadequados. Você precisa colocar dentro, mostrar que, olha, não é por aí, e trazer o indivíduo para a terra e tirar um pouquinho do ego, mas também tem aqueles que você precisa acolher, que você precisa apoiar, para que aquela pessoa mais retraída, mais insegura, possa se desenvolver. Então, esse olhar
é extremamente importante, porque é ele que leva ao papel de desenvolver pessoas, que é o papel verdadeiro e genuíno do líder. E é o papel que nem o autoritário faz e nem o bonzinho faz. Muito Porque legal. nenhum dos dois desenvolve pessoas. É sensacional que você trouxe aqui. Eu tenho certeza que vai inspirar, inclusive, muitos líderes já que estão aí em busca de serem melhores líderes, porque existe, né? Eu atendo muita gente aqui, muitos coaches e até mentorados, que tem essa dicotomia, às vezes, né? Como eu ajo em várias situações, né? E não dá para agir assim com todo mundo. Você tem que conhecer um pouquinho do perfil da pessoa também. Você tem que conhecer para que você possa adaptar. Eu tenho até um capítulo no livro que eu falo de zona de conforto e zona de desconforto. As Aham. pessoas acham que todo mundo está na zona de conforto. Mas se a gente for parar para pensar, se a gente for coerente com o nome, para eu estar numa zona de conforto, eu tenho que estar num lugar bem gostoso. Se eu sento numa cadeira confortável, eu corro o risco de querer ficar lá mais tempo do que eu deveria, porque está gostoso, porque está confortável. Só que a longo prazo, aquilo não vai ser bom, porque o meu organismo exige movimento. Então, quando muitas vezes as pessoas falam, fulano está na zona de conforto, ele pode estar aparentemente nessa zona de conforto por não estar dando resultado, não estar abraçando desafios, mas ele pode estar numa imensa zona de desconforto, ele pode estar paralisado, cheio de pavores, cheio de medos, cheio de terrores, e aí esse indivíduo, ele precisa de apoio, de entendimento, de incentivo, até uma terapia, há toda uma postura para esse indivíduo que está nessa zona de desconforto, que eu chamo no livro, toda uma postura diferente que a gente adota com aquele que está na zona de conforto, que está precisando ser provocado, ser desafiado, está precisando perceber que ele não está entregando nem de longe o suficiente e que ele mesmo pode entregar muito mais e que isso vai ser bom para ele. Então, são abordagens diferentes com perfis de pessoas completamente diferentes. Muito legal. E eu estava pensando, quando você falava aí, né, e você esteve no mundo corporativo, hoje você está no mundo acadêmico, né, como trazer a teoria para a prática? Porque, às vezes, né, o teu livro é prático, pelo que eu estou entendendo, né, e estou louco para ler, inclusive, viu? Obrigada. E quero divulgar aqui também para todo mundo, porque isso na verdade, é um achado, né? Essas questões da liderança, elas são tão amplas, mas assim, como fazer essa integração da teoria para a prática? Tá. Porque eu estou escutando agora, só para contextualizar, um livro do Tim Cook, e aí a gente pega Steve Jobs, o Tim Cook é o atual CEO da Apple. Ele tem um perfil extremamente oposto do Steve Jobs, que era o cara agressivo, que era o cara que gritava, que fazia intriga entre diretores. O Tim Cook é o cara humano, mas não é o bonzinho, porque ele trouxe a Apple para um outro patamar também. Ele fez inovações lá que antes não iam ser feitas, e até por questões de característica, né? Então, como fazer essa integração da teoria com a prática? Tá. Na verdade, eu estou nos dois mundos há muito tempo, Sérgio, há mais de 20 anos, no acadêmico e no corporativo. Eu faço consultoria, faço workshop e tudo mais. Olha, eu procuro mostrar para as pessoas, às vezes, eu misturo teoria e exemplos reais. E um pouco do meu conhecimento como educadora mesmo. Então, por exemplo, essa polaridade que a gente vê que de um lado o chefe autoritário ou então o bonzinho patológico, isso está impregnado na sociedade. Às vezes você abre lá o Facebook e você assiste ali um meme ou um vídeo de alguém comparando a mãe raiz com a mãe Nutella. Não é? Então, a mãe raiz é aquela que qualquer coisinha já desce a chinelada e não quer nem saber. E a Nutella é aquela assim, filhinho, se você tomar o antibióticozinho, a mamãe compra o remedinho, o brinquedinho que você tanto quer e tal. E se a gente observar, nenhuma das duas tem um mínimo de grau de assertividade. Porque a mãe raiz que desce a chinelada, ela ensina para o filho que o correto é a obediência cega. O correto é obedecer sem questionar. E a mãe Nutella, ela ensina para o filho que o mundo gira em torno dele e que quando ele for para o mundo corporativo, a empresa tem que se adaptar a ele.
que é o comportamento que muitos, principalmente da geração Z, apresentam, né? Se ele acha que sexta-feira sextou e é o dia dele ser livre, a empresa que mude o seu modo de ser para que e deixe todo mundo livre na sexta-feira. Então, assim, as pessoas precisam sair dessa polaridade e encontrar esse caminho. E aí, como é que a gente trabalha na empresa? Primeiro, desconstruindo o chefe autoritário, trazendo até alguns exemplos de que o autoritarismo realmente ele dá ruim. Então, por exemplo, eu trabalho um conceito de autoridade que é diferente de autoritarismo. A autoridade ela é extremamente importante, o líder precisa construir autoridade porque a autoridade gera confiança. E a autoridade vem do conhecimento acima de tudo. Quando alguém tem autoridade, essa pessoa diz sim ou não com base no conhecimento. E esse sim ou não, além de ter base no conhecimento, que pode ser uma experiência, um conhecimento acadêmico, empírico, da vida real, não importa, mas é com base no conhecimento. E quando ele diz esse sim ou não, além de ter base no conhecimento, esse sim ou não é sempre em prol daquilo que vai beneficiar o coletivo, não ele mesmo, não o seu próprio ego, ou a sua própria carência, porque tanto o autoritário como o bonzinho, eles são movidos pelo ego, e o bonzinho também, às vezes, pela carência. Então, o sim e o não tem uma razão de ser. Tudo que sai disso é autoritarismo. Então, por exemplo, eu fui numa empresa, dar um workshop, e um participante, ele contou para mim uma situação assim, que ele sempre sugeria para o seu chefe arrumar o linear de vendas, né, de uma outra forma, expor os produtos de uma outra maneira. E que ele sempre ouvia um redondo não. E esse não tinha uma justificativa, não tinha porquê. Um não, por que não? Todo não, porque não, é 100% autoritarismo. Porque se houvesse uma explicação, uma justificativa, viria da autoridade. Olha, não, porque eu já fiz isso numa outra loja e eu sei que não deu certo. Não, porque eu tenho uma tendência atual que blá, 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 blá. Teria toda uma explicação que faria com que aquela pessoa que ouviu não até entendesse e aprendesse com esse líder. Agora, o não, porque não é 100% autoritarismo. E aí, esse liderado insistiu algumas vezes, porque ele é uma pessoa de muita garra. E ele continuou ouvindo inúmeros nãos, porque não. Até que esse chefe, esse gerente, no caso, ele tirou férias. E aí ele ficou no lugar do gerente. E aí, quando ele ficou no lugar do gerente, ele arrumou finalmente a loja do jeito que ele queria. E aí, estatisticamente, vendeu muito mais naquele mês. Pouco tempo depois, quando esse gerente voltou, esse gerente foi demitido e ele assumiu a liderança no lugar dessa pessoa. Então, é uma historinha tão simples, mas são com esses pequenos exemplos que eu trago no dia a dia, nos meus cursos, nas minhas formações, que eu mostro que o autoritário está longe de ser alguém que dá resultado. O autoritário ele só quer impor a vontade dele, pura e simplesmente por ego, por necessidade de controle, por questões emocionais que estão muito longe dos propósitos da empresa. E quando a gente percebe uma pessoa agindo assim, a gente começa a perceber que... Eu poderia citar vários outros exemplos de que esse autoritarismo não leva a lugar nenhum e que está na hora da gente construir um líder mais assertivo. Que legal que você trouxe essa historinha aí, ela é realmente uma reflexão para quem se acha o dono da verdade. Esses dias um coach meu me falou o seguinte, que eram professores de Deus. Eu até adorei e coloquei, eu fiz um post disso aí, que o professor de Deus, né, eu só coloquei no post assim, professor de Deus e o nome do coach. E aí eu escrevi um textinho pequeno, né, explicando isso, é aquela pessoa que é inflexível nas suas opiniões, né. Eu dou aula para Deus, então eu sou superior a todo mundo, né? Então me obedeça, olha que interessante isso. Eu gostei dessa expressão, professores de Deus. Depois eu te mando o post. É uma maneira perfeita assim, de expressar o narcisismo e o autoritarismo das pessoas numa figura só. É verdade, não. Eu adorei que você trouxe esses conceitos assim de forma bem legal, né? Porque muitas vezes a gente não sabe que tem um chefe assim, não reconhece. Então, eu tenho certeza que a partir de então, a própria pessoa que está, de repente,
nos assistindo ou nos ouvindo pode ter essa percepção dela e que procure uma terapia, procure uma psicólogo, um coach, um mentor, para que o autoconhecimento seja cada vez mais evidente e que não caia nessas ciladas da liderança. Porque as pessoas, né, ainda têm essa visão, como eu falei de início, de que o autoritário dá resultado. Então, as empresas elas precisam perceber que não é por aí. Quer ver uma historinha também que eu me lembro que é também surreal? Eu fui fazer desenvolvimento de liderança no chão de fábrica de uma empresa, não vou falar o nome, claro, mas é uma multinacional, assim, que qualquer um, pelo nome, saberia, conheceria. E aí, ela tem ali, são várias mini fábricas, e cada mini fábrica tem um líder. E aí, um diretor dessa empresa, de uma forma impulsiva, provavelmente ele voltou de algum curso, ouviu a expressão melhoria contínua, achou bonitinho, mas não entendeu aquilo com a menor profundidade. E aí, o que ele fez? Ele colocou em cada uma dessas mini fábricas uma caixinha de sugestão para que as pessoas dessem sugestões de melhoria. Até aí, tudo bem. Só que a sugestão ela tinha que ser diária, porque senão a melhoria não seria contínua. Aí já começa a ficar esquisito, porque ser obrigada a dar uma sugestão de melhoria todos os dias, é óbvio que em 2 semanas, no máximo, esgotou o repertório das pessoas. Aí o que vai ficando mais grave ainda é que, assim, a caixinha de sugestões de melhoria, ela só ficava lá, mas não tinha nenhum trabalho junto para colocar em prática aquelas sugestões. Ninguém abria e falava, pô, isso é legal, isso dá para fazer, isso não dá para fazer. Não tinha isso, só tinha uma exigência autoritária, e muito autoritária mesmo, de que as pessoas dessem sugestão todos os dias, senão elas não estariam engajadas nesse movimento de melhoria contínua. O que acabou acontecendo? A pressão foi tão grande, mas tão grande, que passado um tempo, quando as pessoas não tinham mais o que sugerir, elas começaram, numa atitude de revolta, a sujar a parede para sugerir pintura, a quebrar uma peça para sugerir que comprasse uma peça nova, sabe, elas começaram a destruir o ambiente. Isso foi relatado para mim numa formação ali com o grupo. Elas começaram a destruir o ambiente para poder sugerir o conserto ou a melhoria das coisas que estavam sendo danificadas. Você acredita? E essa história chega a ser cômica, é tragicômica, na verdade, né? E que legal, ela vai ficar aqui de marca do nosso término do episódio. E passa rápido demais, né? Passou rápido, Eu demais. adorei isso aí, que já fica o convite para um próximo, viu? Ai, obrigada, Sérgio, vai ser um venha para prazer. cá falar dos outros livros, de repente. Adorei bater esse papo contigo aqui. Obrigada, Sérgio, eu adorei também, de Que coração. legal, que bom. Então, novamente, seja bem-vinda ao CoachCast e assim que for ao ar, todo mundo vai adorar, eu tenho certeza. Obrigada, Sérgio. Foi um prazer. Obrigado.